fundamental, certo? Portanto, o iluminismo está centrado na luta contra o poder absolutista. Então, o iluminismo é contra o absolutismo ou contra ainda o chamado antigo regime, como é conhecido a filosofia, a política, perdão, das monarquias absolutistas, certo? Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos analisar já a questão número 10. Diz assim: conhecido como século das luzes ou iluminismo, o século XVIII foi marcado por um movimento do pensamento europeu, ocorrido mais especificamente na segunda metade do século XVIII, que abrangeu o pensamento filosófico e gerou uma grande revolução na arte, principalmente na literatura, nas ciências, nos costumes, na teoria política e na doutrina jurídica. O iluminismo também se distinguiu pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico. Então, a própria filosofia, dentro desse contexto, passa a possuir um critério mais científico de análise das suas próprias condições. Então, tomando como base o texto abordado, podemos afirmar corretamente que, letra A, o liberalismo econômico deu ênfase à economia mercantilista. Não, o liberalismo econômico era contra as práticas mercantilistas. E essas práticas mercantilistas, nós já revisamos ela, que era a balança comercial favorável, que era o intervencionismo do Estado na economia. Então, o liberalismo já era contra essa prática, a intervenção do Estado na economia. Então, não pode ser a letra A, não precisamos nem analisar o restante, mas vamos ver, no qual o Estado seria responsável pela regulamentação dos preços e mercados para evitar abusos que prejudicassem a população. Não. Então, segundo a esfera do liberalismo econômico, o pensamento político, o pensamento comercial é regulado pelo próprio mercado. Então, não pode ser a afirmativa A. B, a escola fisiocrata. Por favor, os fisiocratas eram filósofos que estavam dentro do pensamento iluminista, mas é a cópia francesa do liberalismo econômico. Mas os franceses desenvolveram a chamada fisiocracia, ou seja, crença absoluta ou confiança absoluta que a principal riqueza de uma nação é a terra. Então, quanto mais propriedades, quanto mais colônias um país ou um burguês tem, maior é a sua riqueza. Diferente do liberalismo inglês. No liberalismo inglês, nós temos o chamado Adam Smith. Para Adam Smith, a principal riqueza de uma nação é o trabalho, porque de que adianta você ter grandes e grandes concentrações de terra se você não trabalhar essa terra para gerar riqueza? Então, essa é a condição fundamental. Então, os fisiocratas defendiam que a posse da terra ou a propriedade rural era a principal riqueza de uma nação. Está incorreta. A questão está correta, mas assim não vale como um elemento verdadeiro, segundo Adam Smith. Então, a escola fisiocrata sustentou a ideia de que existem leis naturais regendo a sociedade, mas que poderiam ser alteradas pelo bem da humanidade. E, além disso, defendeu que a indústria e o comércio seriam responsáveis pela riqueza de uma nação. Essa primeira parte está correta. Agora, quando fala, além disso, defendeu que a indústria e o comércio seriam responsáveis pela riqueza de uma nação, é errada. Os fisiocratas defendiam que a posse da propriedade rural é a maior riqueza de uma nação. Portanto, não pode ser a nossa resposta. Joga fora a letra B. Letra C.
As ideias defendidas por John Locke na obra O Contrato Social, parei aí, tá? Parei aí. E isso é uma questão, assim, basicamente de conhecer as obras do indivíduo, porque John Locke não escreveu o contrato social. Quem escreveu o contrato social foi Jean-Jacques Rousseau. Então, aí já é uma questão incorreta, tá? Afirmam que o soberano deve conduzir o Estado de maneira democrática, de acordo com a vontade do povo. Está tudo certo, com exceção de John Locke. Não é John Locke. Se fosse assim, as ideias defendidas por Rousseau, aí estaria correto, aí estaria verdadeiro. Então, a letra C também não pode ser a nossa alternativa correta. Letra D. O despotismo esclarecido que nós acabamos de ver, que eram aqueles absolutistas, aqueles monarcas que tinham o poder centrado nas mãos, que estabeleciam algumas reformas dentro do seu território. Em história, você você já ouviu falar de Marquês de Pombal. Ele foi o representante do rei nas colônias de Portugal para tentar reorganizar a economia das colônias. Então, Marquês de Pombal foi um déspota esclarecido que promoveu mudanças na organização colonial portuguesa. Então, tá. O despotismo esclarecido ligado à associação ligado à associação entre as ideias das luzes e o poder absolutista dos reis, foi aplicado com ênfase em todos os estados europeus no início do século XVIII. Não foi, nem no início do século XVIII, nem no final do século XVIII, que coloca assim, foi aplicado com ênfase em todos os estados europeus. Não foram todos os estados europeus que adotaram o despotismo esclarecido logo de início. Tanto é que, quando Napoleão Bonaparte chega ao poder, uma das condições, um dos objetivos dele era combater as monarquias absolutistas da Europa. Só para você ter uma ideia, Napoleão chegou ao poder em 1799, ou seja, praticamente já no final do século XVIII. Portanto, não pode ser uma afirmação verdadeira. Sobrou a letra E. O iluminismo combateu o mercantilismo, o tradicionalismo religioso herdado da Idade Média e a divisão da sociedade em estamentos. Ótimo! Para quem não lembra, uma sociedade dividida em estamentos é aquela sociedade dividida entre clero, nobres e servos, três grupos distintos, onde a mobilidade social existe, mas ela não é frequente dentro da sociedade. Portanto, resposta correta, letra E, marca aí, que eu vou marcar aqui na minha lista para a gente não esquecer. Pegou? Então, essa abordagem direta a respeito do pensamento iluminista, acerca do combate das ideias absolutistas, certo? Beleza, tranquilo, nota 10. Vamos para o exercício 11. O exercício 11 vai falar especificamente da questão da liberdade econômica dentro do iluminismo. Essa liberdade econômica vai ser defendida principalmente pelo filósofo ou pelo economista chamado Adam Smith. Então, sabemos que o nosso exercício vai circular em relação à desregulamentação do Estado na economia, ou seja, não intervenção do Estado na economia. No livro Investigações sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, publicado em 1776, Adam Smith argumentou que um agente econômico, procurando lucro, movido pelo seu próprio interesse, acaba favorecendo a sociedade como um todo. Esse ponto de vista é um ponto de vista, no caso, esse ponto de vista
é um dos fundamentais do primeiro, que nós sabemos que é o liberalismo. Então, liberalismo, letra A, utilitarismo não é, corporativismo não é, socialismo não é, mercantilismo não é. Portanto, ficou fácil para a gente responder essa questão baseado dentro dessa estrutura, o ponto de vista fundamental de Adam Smith. Adam Smith, liberalismo econômico. Então, é um ponto de vista fundamental do liberalismo que dispensou a regulamentação do Estado na economia. Então, o sonho desses liberais era a não intervenção do Estado na economia. A regulamentação ia ser feita pelas leis de mercado, tá? Letra B, do utilitarismo, que defendeu a produção especializada do objeto de consumo. Não, o utilitarismo tem outras ideias a respeito da produção, não essa que está presente. Do corporativismo, que propôs a organização da sociedade em grupos econômicos, está correto, mas não faz referência ao pensamento de Adam Smith. Do socialismo, que expôs a contradição entre a produção e a apropriação de riqueza, também é uma afirmação verdadeira, mas não tem ligação com Adam Smith. Letra D, do mercantilismo, que elaborou princípios do protecionismo econômico. Também é uma afirmação verdadeira, mas não tem ligação direta com o ponto de vista de Adam Smith, não tem uma ligação direta com o ponto de vista do chamado liberalismo econômico. Portanto, resposta do exercício número 11 é a letra A. Deixa eu pegar o meu aqui e a gente vira, por favor. Exercício número 12 é bem fácil, bem tranquilo para a gente poder lembrar das ideias desses indivíduos. Nós temos 5 autores. Primeiro, Jean-Jacques Rousseau, François Quesnay, Nicolau Maquiavel, Adam Smith e Vicente Gournay. Tá? Faça esse exercício e me mande a resposta. É super fácil. Eu vou dar 2 minutos. Na verdade, eu poderia dar 1, mas eu vou dar 2 minutos para você responder esse exercício de número 12. Por favor, vamos lá. Por favor, quem responde? Resposta correta, letra. Pode falar, por favor. A. Stivanelli, você que respondeu? Sim. Stivanelli, eu só não te dou um beijo, primeiro, eu sou muito macho, tá ok? Segundo, porque nós estamos nesse processo de Covid, evitando o contato social. Corretamente, tá ok? Desculpe a brincadeira, mas corretamente, Jean-Jacques Rousseau, porque essas ideias que circularam dentro do Brasil, diz assim, quer ver? Elas refletiram vários campos de atividade de conhecimento humano. Assinale, dentre as alternativas, aquela que apresenta um filósofo desse período, cujo pensamento incentivou de forma relevante a Inconfidência Mineira. Então, o movimento da Inconfidência Mineira foi influenciado pelo pensamento iluminista, principalmente de Jean-Jacques Rousseau. Marca aí. Professor,
Por que não pode ser um dos outros? Vamos lá, então. François Quesnay, ele era um fisiocrata, tá ok? Ele e Vicente Gournay, eles eram fisiocratas franceses, onde eles defendiam que a maior riqueza de uma nação era a propriedade rural. Então, jamais pode ser como influência da Revolução da Inconfidência Mineira, ok? Adam Smith era o pai do liberalismo econômico. Aqui dentro do Brasil, seria quase que impossível a implantação do liberalismo econômico, porque o Brasil era colônia de Portugal ainda. Nicolau Maquiavel também não, pode refletir parte dos interesses ou parte dos ideais do Maquiavel, mas não. Jean-Jacques Rousseau vai falar justamente da participação da população dentro do processo da administração pública. Portanto, fica Jean-Jacques Rousseau, tá? Como um filósofo iluminista que causou profundas influências dentro da Inconfidência Mineira, certo? Portanto, para você ver uma relação de um movimento que ocorre lá na Europa com a estrutura dentro do Brasil. Mas como foi possível isso, professor? Simples. O Brasil não possuía universidades para a difusão do conhecimento científico. Então, os filhos da burguesia no Brasil, ou os filhos dos grandes mineradores no Brasil, não estudavam no Brasil. Terminavam seu ensino primário e secundário e iriam estudar na Europa, principalmente França, principalmente Paris e Londres, na Inglaterra. E isso fez com que eles fossem fortemente influenciados pelas ideias iluministas e acabaram introduzindo dentro do Brasil fator que levou ao desenvolvimento da Inconfidência Mineira. Tá ok? Mais um exercício ligado diretamente ao combate do poder absolutista. Exercício 13. Os direitos civis surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje invocamos esses velhos direitos naturais nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem. Então, esse exercício foi uma adaptação do contexto do pensamento, tá? Do iluminismo do século XVIII nas lutas por liberdade política, na luta pelo processo de democratização século XX, século XXI, tá ok? Aí diz assim, o conjunto de direitos ao qual o texto se refere inclui, por favor, segundo John Locke, o Estado existe para manter ou para proteger os direitos naturais do homem e do cidadão, ou seja, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade privada. E dentro desse contexto, dentro da ideia da liberdade, já que eu tenho que promover a vida e a liberdade, entra a questão da igualdade jurídica. E no campo da liberdade entram todos os seus aspectos, liberdade econômica, liberdade política, liberdade de expressão e diversas outras situações. Então, assim, o conjunto de direitos a qual o texto se refere inclui, letra A, voto secreto e candidatura em eleições? Não, porque isso é uma condição mais contemporânea que não era instituída, por exemplo, lá no século XVIII. Moradia digna e vagas nas universidades. Moradia digna, sim, mas as vagas nas universidades também são mais recentes. Letra C, previdência social e saúde de qualidade. Isso passa a acontecer somente após a Revolução Francesa. A questão da previdência social é lá de meados do século XX.
e a questão da saúde pública, logo após a Revolução Francesa, tem a instituição de cuidado com a saúde e com a educação pública. Então, não pode ser igualdade jurídica e liberdade de expressão, a letra D. Pode ser, porque a liberdade de expressão se fez presente desde a época do Iluminismo até os dias presentes. Nós temos movimentos na luta por liberdade de expressão. A imprensa não pode ser calada. Essa seria alguma das ideias desses grupos que lutam por liberdade de expressão. Então, pode ser a letra D, letra E, filiação partidária e participação dos sindicatos também não tem ligação. Então, a gente fica direto com a alternativa letra D, certo? Portanto, liberdade de expressão e igualdade jurídica são elementos fundamentais que são estabelecidos desde as ideias do Iluminismo lá no século XVIII até a nossa realidade hoje. Mais um, aí o próximo nós vamos falar da Revolução Francesa, mas aí a gente deixa para a próxima aula. Então, exercício 14. Pode o alemão, neste momento em que sem fama, sai da sua guerra cheio de lágrimas, pode ele... Oi. Desculpa, qual ficou a resposta mesmo? Letra D, tá? Exercício 13, Obrigada. Resposta à letra D. De nada, minha querida. Exercício 14. Pode o alemão, neste momento em que sem fama sai da sua guerra cheio de lágrimas, pode ele ter orgulho e alegria do seu nome? Sim, ele pode. O reino alemão e a nação alemã são duas coisas distintas. A majestade dos alemães jamais descansou sobre a fronte dos seus nobres. O alemão abriu seu próprio caminho separado da política. E ainda que o império ruísse, a dignidade alemã permanecia intocada. Se ela é uma grandeza de costumes. Então, este exercício está ligado diretamente àquilo que nós falamos lá no início, as transformações provocadas pelo Iluminismo, no campo do conhecimento, no campo da educação, no campo das artes, no campo da cultura. Então, diz assim, o texto aponta a principal característica do romantismo alemão, tá? Que vai surgir com toda a força no século XIX, que esteve fundamentalmente expresso na cultura, religião, política, economia ou sociedade. E o próprio texto vai falar a respeito dessas ideias, portanto, a gente marca a letra A. O texto fala que o reino alemão e a nação alemã são duas coisas distintas, porque a nação alemã é composta pelos elementos culturais que formam o povo alemão, certo? Para hoje era basicamente isso. Para a nossa próxima aula, nós vamos continuar a partir do exercício 15, tá? Que vai falar a respeito ainda do Iluminismo e a transição para a Revolução Francesa. E o meu medo é que a prova do passe cobre alguma coisa sobre Iluminismo e Revolução Francesa, porque é o marco para o pensamento político contemporâneo, tá ok? No mais, eu quero agradecer a presença de vocês. Tem gente que entrou e saiu e vocês permaneceram firme e forte, certo, gente? Para vocês, um abraço. À tarde, nós temos uma revisãozinha de filosofia, tá? Espero que vocês apareçam lá por volta das 14 horas. No mais, boa aula para vocês e um bom almoço. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.